Queridos, então abramos a palavra do Senhor no livro de Colossenses, capítulo 1, e nós vamos ler dos versos 24 a 29. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições em Cristo, na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Amém. Nosso irmão, então, Diácono Emerson, já orou pela mensagem. Então, se você quiser dar um título a ela, você que está tomando nota, diz assim: a missão do crente quanto ao mistério revelado. A missão do crente quanto ao mistério revelado. E aqui, queridos, nesse momento introdutório, eu queria só fazer aqui com os irmãos uma recapitulação do que tratamos já nos versos que antecederam esse culminar do capítulo 1. Nas mensagens anteriores, dos versos 1 a 12 do capítulo 1, nós tratamos sobre o que o apóstolo Paulo abordou em sua oração pelos Colossenses, remetendo consequentemente a promovermos, seguindo o seu exemplo, uma oração incessante pela igreja. Inclusive, esse foi o tema do primeiro sermão. Dos versos 13 a 23, inclusive, eles fizeram parte hoje da nossa liturgia, no seu primeiro momento, expomos a respeito da excelência da pessoa e da obra de Cristo. O que iremos trabalhar essa noite, meus irmãos, com a permissão de Deus, pelos versos que acabamos de ler, está ligado a uma fala no final do verso 23, que diz: e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Pois o apóstolo Paulo finaliza o capítulo falando do seu ministério. Mas antes, falemos sobre a contextualização histórica da carta, seguida de um breve resumo do que foi tratado, dos versos que, como eu falei, antecederam o que nós lemos agora. A contextualização histórica, então, e o resumo, irmãos. A igreja em Colossos foi possivelmente fundada por Epáfras, nós já dissemos isso, que era um discípulo e colaborador de Paulo em Éfeso, e desde que ouviu de Epáfras o relato sobre a igreja, o apóstolo Paulo passou a orar agradecendo ao Senhor por pelo menos 3 virtudes por eles demonstradas. Primeira, a fé que eles tinham em Cristo Jesus. A segunda, o amor que eles tinham por todos os santos. E a terceira, a esperança que os colossenses tinham na vida eterna, que se consumaria mediante a vinda do Senhor Jesus. Alguns fatores importantes. O primeiro deles, a igreja era composta por gentios, não judeus no caso, convertidos ao cristianismo. E isso aqui para nós, irmãos, lembre-se disso, vou repetir, o irmão vai pegando aí, a irmã, que a gente vai tratar disso mais para frente um pouquinho. A igreja era composta por gentios, não judeus, convertidos ao cristianismo. Isso é importante para a nossa mensagem dessa noite. E em segundo, nesta epístola, o apóstolo Paulo apresenta como temas centrais a supremacia de Cristo sobre todas as coisas, a suficiência de Cristo para a salvação, a reconciliação com Deus, a vida cristã de forma prática e os desafios enfrentados pela igreja, principalmente os relacionados às falsas doutrinas, reforçando como uma mensagem preciosa aos irmãos ali em Colossos, que Jesus é o centro da fé cristã e os cristãos devem viver de acordo com essa fé. De forma resumida, foi o que vimos, meus irmãos, dos versos 1 a 12. Lembrando que essa contextualização, queridos, é da carta inteira, tá? De Paulo aos Colossenses, e não apenas do capítulo 1. Ela é uma contextualização geral. Dos versos 13 a 23, quando o apóstolo Paulo dá graças ao Pai, que nos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz, ele afirma que nós já somos dignos de participar do reino de Cristo. E por que somos dignos? Tratamos disso também no segundo sermão. Porque ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, que significa libertação por um preço, e a remissão dos pecados, remissão, ou seja, o perdão da dívida.
Outras verdades trazidas outrora é que o apóstolo Paulo, meus amados, fala da pessoa de Cristo, expondo especialmente sua pessoa com relação à criação. Isto para confrontar a doutrina agnóstica que nós já tratamos a exaustão nos sermões passados, reforçando que Cristo é o primogênito de toda a criação, ou seja, Deus Filho é o herdeiro de Deus Pai, Deus Filho possui e governa todas as coisas, o universo lhe pertence, não apenas pela primogenitura em si, e sim porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. No segundo sermão nós afirmamos muito isso com os amados, e os irmãos que não tiveram oportunidade, tem no nosso canal do YouTube, os irmãos podem procurar a respeito. O apóstolo Paulo também abordou a supremacia de Cristo em relação à igreja, a nova criação. Ele faz ali um apontamento, mostrando aqui, meus irmãos, Cristo e a igreja organicamente unidos como um corpo humano, onde a igreja é representada pelo corpo e Cristo a cabeça, de onde procede o comando, a provisão, o sustento, o direcionamento e todo o governo. Igreja e Cristo, irmãos, estão organicamente unidos no sentido espiritual, que na teologia é chamada de união mística do crente com Cristo. Igreja essa que é composta de todos os crentes de todas as épocas, que quando da ressurreição dos mortos se unirão ao Senhor Jesus Cristo, que já ressuscitou, para com ele viver para todo sempre. Amém. A palavra de Deus também diz, irmãos, que ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Lá tratamos também do porquê disso, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. A Escritura responde o questionamento que ela mesma traz. E Paulo conclui o que vimos no sermão passado sobre a excelência da pessoa e da obra de Cristo, confirmando que antes nós éramos inimigos de Deus, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, a cruz de Cristo, nós fomos reconciliados com o Senhor. E no verso 23, irmãos, que é o que antecede o que vamos agora expor, ele deixa bem claro aos amados colossenses: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho, que o viste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, e ele disse aos irmãos colossenses, com a ideia de trazer a fala a eles, é o seguinte: vocês estão ouvindo outras coisas, vocês estão ouvindo outras doutrinas, vocês estão ouvindo tais doutrinas por falsos mestres, certo, meus irmãos colossenses? Então fiquem sabendo que se vocês derem ouvidos a essas falácias, a essas falas sofismáticas, a essas doutrinas de demônios, a esse falso evangelho, etc., nada do que Epáfras, plantador da igreja e pastor, trouxe a vocês, nada do que Epáfras expôs a vocês, nada do que Epáfras pregou a vocês terá proveito, se nós dermos ouvidos não ao genuíno evangelho, mas sim a outras falácias, um evangelho que não é genuíno, longe disso. E Paulo alerta. Paulo sabia dos riscos que nossos irmãos colossenses corriam em dar ouvidos às doutrinas estranhas, e por saber do que tinha que ser pregado a toda criatura debaixo do céu, ele seguia firme no seu ministério, que passaremos a tratar doravante, meus irmãos, com a permissão do bom Deus. Lembrando, queridos, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro, que denota o seu ministério, passe a verificar comigo, a partir de agora, queridos, que esse ministério não é apenas do apóstolo Paulo, é nosso também, porque pesa sobre nós uma responsabilidade, um dever, que vai ser apontado aqui durante o sermão, se assim o Senhor Deus permitir. Então, acompanhe comigo, a partir de agora, o verso 24, e diz assim, o verso 24 em si: a palavra agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. O verso 24 diz isso. O apóstolo Paulo aqui, meus irmãos, expressa alegria em sofrer por causa do evangelho e por amor à igreja. Não que Paulo gostasse de sofrer ou tivesse prazer na dor. Paulo não era uma espécie de masoquista, não, meus irmãos, longe disso. A questão aqui mas sim por entender o valor eterno e o propósito divino por trás dos sofrimentos, dos seus sofrimentos. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Ele reitera falando assim.
ele segue tratando sobre completar os sofrimentos de Cristo, dizendo: e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne. Não no sentido de que Cristo não tenha completado sua obra na cruz. Isso aqui é importante para nós, tá, irmãos? Porque às vezes a gente lê e quando bate o olho na palavra pode fazer essa confusão. Não é esse o caso, não. Vou repetir. Não no sentido que Cristo não tenha completado sua obra na cruz, mas sim que os cristãos podem participar dos sofrimentos que Cristo suportou. Essa também é uma forma de identificação com Cristo e de participação na sua obra. E ele faz isso a favor de alguém. E a palavra diz, a favor do seu corpo, que é a igreja. Que bênção, meus irmãos. Ou por amor do seu corpo, como dizem outras traduções. Paulo sofre por amor à igreja, que é o corpo de Cristo. Ele vê a importância da noiva de Cristo e está disposto a enfrentar desafios e perseguições por elas. E aqui eu queria tratar uma coisa com os irmãos já no primeiro momento nosso das aplicações ou implicações que a palavra de Deus vai trazer ao nosso coração. Queridos, quanto a essa questão de estar dispostos a enfrentar desafios e perseguições por ela, uma consulta aos amados. Meus irmãos, nós como crentes aqui, e aqui eu estou falando com a maioria nesse auditório, eu creio nisso. Nós damos mais valor, meus irmãos, a uma igreja perseguida ou aos adeptos do grupo chamado desigrejados? Reflita sobre isso agora no seu coração. Nós damos mais valor, meus irmãos, aos irmãos nossos que estão no Vietnã, Nigéria, Irã, ou nós damos mais valor, eu vou chamá-los assim, de João, Maria, ou ao Pedro, que dizem: eu sou a igreja? Eu digo isso para os irmãos, queridos, e faço essa pergunta para os irmãos consultarem os seus corações, porque tem muita gente embarcando nessa. Tem muita gente acreditando nessa falácia de que eu sou a igreja e não nós somos a igreja. E nós devemos ter cuidado com isso, queridos, porque às vezes, sutilmente, essa doutrina começa a enveredar por um rumo de nossa vida. E de repente, dependendo de como está o estágio de nossa fé, nós abraçamos. E nós precisamos ter cuidado com isso. O motivo da pergunta, então, queridos, é sondar o seu coração, a sua disposição e nos alertar, para que fujamos dessa ideia fútil de que eu posso ter comunhão com Cristo desprezando a sua noiva. Você não pode, meu irmão. Eu não posso, meus irmãos. Nós não podemos, queridos. Nós não podemos. Por ser parte do corpo de Cristo, que a igreja, e eu sozinho a sou. Paulo fala sobre isso na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 12. Eu vou ler apenas aqui para os irmãos um compilado que reforça, meus queridos, essa fala de Paulo, na sua primeira carta dele aos Coríntios, no capítulo 12. Eu só quero ler para os irmãos aqui um acompanhamento de alguns desses versos que reforçam isso. E diz assim o 12, e aí o que eu pular, eu cito aos irmãos aqui. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Aí o 19. Se todos, porém, fosse um só membro, onde estaria o corpo? 20. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. 26 e 27, finalizando, queridos. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. 27. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros deste corpo. Igreja, como é que eu, sendo parte deste corpo, vou estar alheio a este corpo? Não tem a mínima lógica, meus irmãos, nisso, mas existem irmãos nossos que estão embarcando nessa, por conta da dureza, maldade, malignidade, e assim, uma questão principalmente deturpada, desde o éden do seu coração. Por conta da nossa maldade, meus irmãos, às vezes a gente tenta encontrar lógica nisso.
nessa ação de que nós não somos a igreja. Eu sou a igreja também. Não, você não é não, meu irmão. Nem eu. Nós somos a igreja, queridos. Mas o apóstolo Paulo segue dizendo, meus irmãos, no verso 25, acompanhem. Igreja esta que ele fala, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus. Dispensação, meus queridos, que traz a ideia aqui de administração, mordomia, tá? Para a gente não confundir com aquele outro termo dispensação, né? Estou repetindo, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada ao vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Ministro, irmãos, porque Paulo fala que foi chamado, designado por Deus para liderar, para ser um mordomo por excelência e servir a igreja, de acordo com o plano divino, que é a forma de como ele, o Senhor, gerencia e executa o seu propósito. Paulo foi chamado, meus irmãos, para proclamar, ou seja, para pregar o evangelho e ensinar a verdade de Deus, cumprindo assim a sua palavra. Esse é o resumo do verso 25, para nós avançarmos aqui, porque aqui não tem muita coisa a tratar, meus irmãos, a não ser de reforçar que toda essa ideia que Paulo traz aqui, do que o Senhor Deus confiou a ele, também é para nós, certo? Mas você pergunta, que verdade é essa? Versos 26 e 27, acompanhe. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. E esse mistério, meus irmãos, se refere ao plano de salvação de Deus, que estava oculto por muito tempo, desde a criação do mundo, e não era, meus irmãos, conhecido por todos, mas foi revelado, foi manifestado aos crentes que foram separados e santificados por Deus. E devemos nos maravilhar e ser gratos ao Pai, também porque o contexto sugere aqui a inclusão dos gentios. Lembra que nós falamos que iríamos reforçar aqui, ainda agora quando tratamos da questão no período introdutório, fazer essa menção novamente, porque a igreja em Colossos, meus irmãos, era composta por gentios, no caso não judeus, que haviam se convertido ao cristianismo. E agora Paulo fala dessa bênção, porque o contexto aqui sugere a inclusão deles, referendada no termo, irmãos, riqueza da glória, referindo-se à abundância e plenitude da presença e do poder de Deus. Por isso, a questão é sinalizada, quando fala da presença do poder de Deus, ela sinaliza uma ação abrangente, meus irmãos. Ela não é um leque mais ou menos aberto, ou ele fechado, pelo contrário, ela é abrangente. A salvação, ela se estende. Obviamente, nós sabemos quem são, ou não sabemos quem são, mas você sabe se você é ou não, mas o Senhor sabe quem é os seus. E Ele não limitou a um grupo específico apenas, como criam no passado, e a prova disso é aqui a extensão que houve aos judeus, e a mim e a você. E quanto ao mistério que nós acabamos de ler, aqui, queridos, é muito simples, porque às vezes nós temos essa tendência no nosso coração também, né? Nós fazemos às vezes um cavalo de batalha para tentar descobrir de que mistério que ele está falando. Meus irmãos, se não tivesse esse sermão aqui, vocês já ouviram que mistério é esse na oração do nosso irmão presbítero Rogério. Então não precisava daqui, mas é bom que a gente reforce. Cristo em vós, irmãos, a esperança da glória é a chave do mistério. Vou repetir, Cristo em vós, a esperança da glória é a chave do mistério. Cristo agora habita nos crentes, inclusive nos gentios. E isto é a esperança da glória. Cristo em nós, queridos, é a base da esperança e da nossa glória futura. A presença de Cristo em nós nos dá a certeza de que um dia compartilharemos da glória de Deus pela eternidade. Essa é a certeza. Cristo nos dá essa certeza, que vai chegar um momento que pela eternidade, meus irmãos, nós vamos estar diante dEle, contemplando a sua glória. Só que a coisa não encerrou ainda, né? Mesmo que nós como crentes vivemos a tensão do já e o ainda não, é fato.
e se não chegou o fim ainda, ou seja, nem da nossa vida, quando partirmos e estivermos com Cristo, ou que Ele venha, o que fazer até lá? E essa pergunta, hoje pela manhã, aqui, quando meu amigo, meu companheiro de julgo, o presbítero Isaías, quando veio dizer que oraria por mim, pelo sermão que iríamos trazer, nós conversamos a respeito. Ele perguntou do que eu iria tratar, e especialmente, meus irmãos, se não especificamente, mas principalmente por um apontamento, era nessa situação também, do que fazer nesse interregno aqui, desde quando você se entregou a Cristo e até que Ele volte ou você vá até Ele. Eu digo num momento também de você partir para a glória, né, antes que Ele retorne, ou eu. E a questão é simples, meus irmãos, pois nós sabemos a verdade já, certo? Nós sabemos que Cristo é a chave do mistério. O que fazer então? Simples. O que Paulo e seus colaboradores fizeram, anunciando, advertindo e ensinando. Verso 28, parte A, acompanhem. O qual nós anunciamos, anunciando a Cristo, ou seja, pregando sobre Ele, advertindo a todo homem e ensinando todo homem em toda sabedoria, para que, a ideia aqui, meus irmãos, é para que entendam e vivam de acordo com a vontade de Deus. Em resumo, até que estejamos na glória, meus irmãos, pela eternidade, o que devemos fazer então é proclamar, sermos embaixadores em nome de Cristo, como está escrito em 2 Coríntios 5, no verso 20. Carta essa que também foi escrita pelo apóstolo Paulo. Isso não é coincidência, né? Mas nós temos também o propósito. Qual o propósito? Que a palavra de Deus mesmo instiga a nos questionarmos e ela mesma responde, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Esse é o propósito. Ou seja, uma pessoa madura em Cristo, que esteja crescendo e se desenvolvendo em sua fé, e seu relacionamento com Deus, zelando por um bom testemunho, refletindo a beleza de Cristo, e se tornando mais parecido com Ele, esse é o ponto, irmãos. Então eu vou repetir para fixação, porque daqui a pouco eu vou falar de algo, que eu quero conversar com os irmãos a respeito, que vai na contramão, caso assim não possamos agir. Eu vou repetir então, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo, ou seja, uma pessoa madura em Cristo, que esteja crescendo e se desenvolvendo em sua fé e seu relacionamento com Deus, zelando por um bom testemunho, refletindo a beleza de Cristo e se tornando mais parecido com Ele. Meus irmãos, aqui uma breve dissertação sobre esse ponto do crescimento na fé. Irmãos, é muito bom, e eu queria que os irmãos agora atentassem com bem carinho para o que eu vou dizer, porque aqui é apenas um reiterar para quem estava na semana de oração, mas para quem não estava, atente, porque isso aqui é precioso para nós, porque às vezes nós caímos nesse ledo engano aqui, certo? Sobre o que, Davi, você está falando? Digo agora aos irmãos. É muito bom, queridos, quando alguém fala da pessoa de Cristo para nós. Atente, tá? É muito bom mesmo. Ou não é? Claro que é. Que fale da sua obra, que fale para nós do genuíno evangelho, dos atributos perfeitos de Deus. É uma bênção, irmãos. É um deleite. Se você é crente, você se deleita nisso sim. Amém. Mas, meu irmão, atente para isso que eu vou dizer aqui, e foi dito pelo reverendo Marcos ao longo de uma das meditações, acho que do primeiro dia até, da semana de oração. Ouvir bons pregadores, gostar de ouvi-los e deleitar-se com isso, não nos faz amantes da palavra, o que dirá praticantes? Você já tinha parado para pensar nisso, meu irmão? Nesse choque de realidade agora dado? Davi, eu leio a palavra todo dia, meu irmão. Amém. Todo dia, porque não tem culto todo dia aqui na terceira igreja, né? Todo dia eu coloco lá no YouTube lá um pregador, desses que são reformados, conhecidos nossos, inclusive que vieram aqui na Conferência da Fé Reformada, todo dia. Amém. Mas eu preciso dizer para você, meu irmão, que isso não faz você um amante da palavra, nem a mim. O que dirá praticantes?
Mas, irmãos, lembre-se, cada crente, ou seja, cada um de nós, queridos, temos a responsabilidade de crescer, se aperfeiçoar e desenvolver a sua fé. A responsabilidade é de cada crente, irmãos. Não nos esqueçamos disso, pois podemos cair no fatídico erro da dependência. E aqui eu quero explicar o que eu quero falar sobre dependência. Dependência depositada apenas naqueles que nos alimentam, que tem isso também. E aqui eu quero trazer, à guisa de exemplo, e ilustração, um fato que chegou até mim, quando eu estava numa conversa com um determinado irmão, que evidentemente por ética, não vou citar o nome. Tem um tempo já até, ele não é dessa igreja, mas ele comentou comigo que ele era de uma igreja no interior. Lembramos que eu estou falando vou dar esse exemplo aqui para fazer uma ilustração da dependência, que às vezes nós podemos cair naqueles que só nos alimentam, tá, irmãos? Esse irmão disse que ele era do interior, e ele falou que, perguntei para ele como é que estava a sua fé na época, e ele disse que não estava tão bem não, mas também, meu irmão, sabe o que é? Um dos motivos assim que eu me encontro dessa maneira também, é porque, assim, quando eu era do município tal, lá tinha um pastor que todo domingo, por ele saber que tinha culto, ele ligava para mim, para me animar a eu ir para a igreja. Ou então, na maioria das vezes, quando ele ligava para mim, reforçando e fazendo de novo o convite para eu ir para a igreja, ele até me buscava. Aqui não tem muito isso, né? Não, meu irmão, não tem não. Entendeu a dependência, queridos? Ou seja, isso quer dizer que se um dia aquele pastor, como aconteceu, mudasse daquela região, a fé desse irmão tinha então ceifado também, queridos. Eu disse isso para ele até. Meu irmão, você está caindo aí como eu disse aqui, num fatídico erro da dependência. De alguém que você está alicerçando a sua fé, as suas ações também, como essa questão que eu falo de ser praticantes, né? E eu preciso ter uma igreja onde eu posso chamar de minha, e você está negligenciando isso porque o pastor não te chamou, não te telefonou, não te buscou? Como assim? Está errado, meus irmãos, isso não existe, queridos. Irmãos, essa responsabilidade passa por nós. Ela passa por nós. Esse aperfeiçoamento, queridos, esse aperfeiçoar da nossa fé é também nossa responsabilidade. Não é apenas dos outros, não. E nós devemos atentar para isso, queridos. Outra, quando pedirem razão da vossa fé, como é que você mesmo está tratando? Responda apenas para o seu coração. Hoje em dia, quando pedem razão da sua fé, meu irmão, você corre para o pastor, você vai para algum membro um pouco mais maduro na fé, que você julga que seja, né? Ou você responde aquele questionamento que chegou até você. E aqui eu também quero fazer outra ilustração. Essa semana aconteceu esse caso comigo, eu vou contar aos irmãos aqui, e os irmãos vão entender que, para a gente fixar melhor isso que eu quero falar. Queridos, essa semana, eu acho que quinta-feira, eu fui comprar pão. Eu não sei como é nos bairros dos irmãos, mas no bairro que eu moro, os supermercados têm as suas panificadoras, e nas panificadoras lá, eles têm o seguinte sistema. Lá tem o pão massa grossa e o pão massa fina, né? E aí tem aquele pegador que você pega o massa grossa, coloca na sacola e coloca para pesar, certo? Só que quando você vai fazer a mesma coisa num pão massa fina, é travado lá. A portinha não abre para você, ela é lacrada, porque não pode pegar o pão massa fina, só o massa grossa. Eu estou de férias, meus irmãos, e aí eu vi que nessa hora só tinha eu para ser atendido. Eu digo, pô, eu tiro essa dúvida com a moça, né? Isso aqui é uma ilustração, irmãos, para os irmãos entenderem, tá? Eu vou tirar a dúvida com a moça, do porquê eu posso pegar o massa grossa e não massa fina. Aí eu coloquei, pesei, ela pegou, colocou massa fina, falou, moça, deixa eu perguntar uma coisa para você. Por que eu posso pegar o massa grossa e o massa fina do mesmo jeito que eu peguei aqui o massa grossa, eu não posso? Ela disse assim, senhor, é porque é o seguinte. Moça, eu não sei não. Ela deu essa resposta, irmãos. Queridos, essa expressão que eu fiz aqui, essa resposta que ela deu, ela estava dizendo, gritando, sem dizer nada, ou dizendo só isso, essa frase, desesperadamente, por favor, senhor, pergunte isso para o meu patrão, pergunte isso para o meu gerente, porque eu não sei dizer nada não disso aí.
E ela estava lá servindo, irmãos. Fim da ilustração aqui, meus irmãos. É a mesma coisa quando alguém pede razão da nossa fé. Nós não podemos, irmãos, nós não podemos nos dar o luxo de responder como essa moça respondeu. Eu tenho, meus irmãos, que ter base como preparação prévia para responder àquele que pedir razão da minha fé. Tu é crente, né, fulano? Sou. Me fala desse Jesus aí. Já pensou se ela dá a resposta da moça lá da padaria? Se eu e você dermos essa resposta, não cabe para nós, meus irmãos. Nós somos crentes. Nós temos que falar de Cristo. Certo, meus irmãos? E aqui, queridos, um outro ponto. Não é só aprender. Isso aqui é importante. Não é só aprender. É na aplicação ser coerente com o que aprendeu. Pois, caso contrário, nós apresentaremos... Aí vem o contraponto que eu falei ainda agora. É o contrário daquilo que eu repeti para os irmãos terem ciência. Do contrário, meus irmãos, nós nos apresentaremos imaturos em Cristo, sem crescimento, sem desenvolvimento em sua fé e seu relacionamento com Deus, não zelando por um bom testemunho e não refletindo a beleza de Cristo. Em resumo, estaremos no modo como alguns aqui na terceira igreja chamam, nós brincamos entre nós, aspas para nós, alguns de nós aqui que usam esse termo, cara, você não entendeu nada do que foi falado aqui. A gente tem esse termo aqui que a gente brinca quando tem alguma coisa assim, o contexto eu explico depois para os irmãos. Não no sermão, no privado. Mas nós temos essa brincadeira entre nós. Mas às vezes nós assim somos ligados nesse termo, irmãos, às vezes. Nós desprezamos os ensinamentos. Não. Eu dei valor ao ensinamento, Davi. Beleza, mas não colocou em prática da maneira correta. Tem esse outro ponto também que nós devemos observar, meus irmãos. Resumindo, meus irmãos, eu ouço de Cristo, eu aprendo de Cristo, eu falo de Cristo, eu vivo e dou bom testemunho de Cristo. Essa é a ordem das coisas. Esse é o modus operandi que o Senhor Deus quer de nós. Vou repetir. Eu ouço de Cristo, eu aprendo de Cristo, eu falo de Cristo e eu vivo e dou bom testemunho de Cristo. Aí todo o combo, meus irmãos, está fechado. Certinho, sem nenhum problema para nós. É sobre isso que o apóstolo Paulo fala no término do primeiro capítulo de sua carta aos Colossenses. Eu vou ler, os irmãos acompanham o verso 29 então. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Meus irmãos, Paulo está se referindo ao seu ministério e ao esforço que ele faz para pregar o evangelho. A eficácia se refere ao poder e a força que vem do Senhor, que opera em Paulo e o capacita. Esse é o ponto, irmãos. Atente, essa capacitação vem do Senhor. Contudo, ela não é dispensada apenas ao apóstolo Paulo, mas também a mim e a você. Paulo cita o seu particular esforço possível para obter êxito ao anúncio do evangelho confiado no Senhor que o assiste. Mas e eu e você? É a pergunta que devemos fazer. Como está, meus irmãos, mesmo que limitado, o nosso esforço? E a quantas anda a nossa mordomia, o nosso zelo, o nosso afadigar? Aí você aí sentado, nesse momento, pode pensar, Davi, peraí, tem um termo que você usou, né, que é essa questão de afadigar, e eu estou indo aqui também para um texto da palavra do Senhor Deus. Esse afadigar aí, sobre a questão, não tem a ver apenas com o pastor, não? Porque não é ele que recebe os dobrados honorários? Não, meu irmão, lê do engano, deixa ele falar. Se você é crente, se eu sou crente, isso não é apenas de responsabilidade do pastor, não. Esse dever, meu irmão, pesa sobre mim e sobre você também. Nós devemos, queridos, eu vou repetir aqui, eu vou repetir aos amados, nós devemos sim ser bons mordomos, nos esforçarmos, termos zelo e nos afadigar. Isso não é só trabalho do pastor, não. Não é só trabalho do conselho, não. Não é só trabalho da junta diaconal, que também visita e pastoreia, ou da liderança como um todo, né? Ou do pessoal que faz parte também da liderança, claro, mas de uma outra esfera, que é o grupo da educação cristã, porque trabalham com o ensino. Só desse grupo da igreja que é esse trabalho? Não. É meu e seu. É de todos nós, meus irmãos. Queridos, eu faço a seguinte pergunta aos amados. Ficou claro para nós aqui o que o apóstolo Paulo quis dizer no culminar
do seu primeiro capítulo da sua carta aos Colossenses. Porque se ficou, meus irmãos, claro para nós, eu gostaria de concluir então, fazendo aqui 3 perguntas de cunho retórico aos amados, para que consultemos os nossos corações. Eu gostaria que a gente, então, considerasse. O apóstolo Paulo estava disposto a enfrentar, como dissemos, irmãos, desafios e perseguições pela igreja. Isso é fato. Isso é fato. Mas a pergunta retórica, ou seja, apenas ao seu coração. E quanto a nós? E quanto a eu, a você? E quanto a nós, terceira igreja presbiteriana de Boa Vista? Nós oramos pela manhã, foi citado também a oração agora à noite. Eu vou reproduzir agora, novamente, uma fala que foi trazida em oração. Louvado seja Deus, porque nós temos liberdade, meus irmãos, ainda, de chegarmos aqui, estarmos no auditório relativamente agradável, climatizado, com boa iluminação, com um lugar para você sentar, e abrir a palavra do Senhor, sem ninguém estar com uma arma apontada para você. Louvado seja o nome do Senhor por isso, meus irmãos. Mas eu pergunto, e se momentos como esse, ou parecido como esse, chegar, como é que nós vamos agir, eu, você e a terceira IPBV? Essa é a pergunta, meus irmãos, que devemos fazer. A segunda pergunta retórica aqui, queridos, nós, como cristãos, temos um chamado de Deus para servir e cumprir um propósito, sendo este o de pregar a Cristo. Como estamos lidando com essa responsabilidade confiada a nós é a pergunta. É nosso dever pregar de Cristo, pregar sobre Cristo, a pessoa dele, sua obra. Mas como nós estamos lidando com essa responsabilidade confiada a nós? E aqui mais uma vez eu gostaria de trazer contar um outro fato, à guisa de ilustração, para nossa fixação melhor. Quando eu estava na faculdade, meus irmãos, eu tinha um professor, que ele era professor de TCC, trabalho de conclusão de curso. E aí, veja bem, você pode estar aí sentado pensando, não, Davi, ele era teu orientador. Não, professor mesmo. Existe o orientador de TCC, existe o professor da matéria. Ele era o professor da matéria, de TCC. E, irmãos, ele tinha uma filosofia, quando expunha para nós o trabalho em si dele, a maneira que ele fazia de maneira corriqueira cada ponto do TCC, e ele tinha uma coisa que eu discordava, que ele falava, que ele dizia assim, que quando chegar, tem lá, né, a introdução, todo o desenvolvimento do trabalho, a questão da cronologia da coisa, e quando chegava nas considerações, ele dizia que era bom colocar apenas considerações, porque quando coloca, normalmente que o pessoal coloca considerações finais, ele não achava legal colocar, porque ele julga que considerações finais são uma coisa meio mórbida, né? Parece que alguém está se despedindo, está morrendo, então considerações finais não é legal. Eu discordo disso, meus irmãos, porque ao longo do trabalho eu posso fazer outras considerações que não são as finais. E por isso eu gosto de colocar considerações finais quando estamos concluindo um TCC, ou um trabalho, um projeto. Está, Davi? O que tem analogia a ver com o que você vai dizer agora? Eu explico. Meus irmãos, esse professor tendo sua razão em ser apenas considerações, ou eu tendo razão por ser considerações finais, sabem que isso vai ter implicação na alta ou na queda do dólar ou do euro? Em nada. Em nada, meu irmão. Não vai fazer a menor diferença. Sabe por que não vai? Porque ser considerações, ou ser considerações finais, é facultativo, irmãos. É opcional. Agora, você sabe o que não é opcional? É você como crente, eu como crente, não falarmos de Cristo, não pregarmos a Cristo. Isso não é facultativo, meu irmão. Isso não é, queridos, opcional a você ou a mim. Entendeu a analogia? Pesa sobre nós, meus irmãos, essa responsabilidade. Nós precisamos pregar de Cristo. Isso não é facultativo, irmãos.
Isso é inerente ao crente. Nós precisamos falar. Onde, Davi, que eu vou falar? Onde é que você anda? Tu não tem vizinho? Eu tenho. Você deve ter também, né? No seu trabalho, na sua escola, na sua rua. Onde quer que seja. Se você tem a oportunidade, principalmente se pintar a oportunidade, aproveite. Mas pregue de Cristo, meus irmãos. Não dá para ser, acho que agora eu falo para ele ou não. Vou ver aqui. Não, não tem essa dúvida não, querido. Pregue. Fale de Cristo. E antes de dar a última pergunta, então, meus irmãos, de cunho retórico, para encerrar esse sermão aqui, atente para as palavras de Jesus, que se encontra em Mateus 10, de 16 a 23. Você não precisa abrir, eu vou ler para os irmãos acompanharem, apenas anote para você tomar nota em casa, tomar nota agora para revisar em casa. Mas antes da pergunta em si, olha o que Jesus diz em Mateus 10, 16 a 23, diz assim: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Aos gentios de novo aí, irmãos. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou que haver de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haver de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará a morte a outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Que tragédia! Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Meus irmãos, essas palavras aqui foi uma fala de Jesus aos 12, como missão aos 12. E também era uma missão a Paulo, o autor da carta que acabamos de estudar, de trabalhar nela, de ouvir do Senhor por ela, no seu capítulo 1. E como vocês perceberam, meus queridos, aqui na leitura, ela não é tão fácil a tarefa, nem é simples assim. Aí tem um contraponto do que eu falei agora. É verdade também, não é tão simples não. Por isso precisamos de capacitação, né? Que não dá para chegar lá e falar qualquer coisa sobre Cristo. Não, eu tenho que falar o que é correto sobre Ele. A missão era dos 12, irmãos. A missão era de Paulo. Mas a missão também é nossa. E como nós dissemos, ela não é tão simples e nem fácil. E aqui, antes então de fazer a pergunta retórica, me permitam contar mais uma história verídica que ocorreu, inclusive foi aqui, nessa igreja, quando nós tivemos o nosso momento de vigília missionária que a SAF promove anualmente, no mês que é de missões. Os irmãos que estavam aqui no dia ouviram do testemunho do pastor Anderson, que é um pastor que é ligado à Meva, né, Maísa? E ele contou aqui que teve a sua esposa, e consequentemente ele também, né? Tiveram um perrengue muito pesado, irmãos, porque a sua esposa teve algumas complicações do parto do segundo bebê, que, se eu não estou enganado, a mocinha é Lúcia e o rapaz é Josué. Eu acho que foi do Josué que teve esse imbróglio. E ela teve muita dificuldade, porque teve algumas complicações do parto, e era num período que estava naquela turbulência lá, quem está dentro não pode sair, quem está fora não pode entrar. E ele deu esse testemunho aqui para nós. E a sua esposa no olho do furacão, irmãos. A esposa dele chama Débora. E a sua esposa no olho do furacão da história toda. Porque a parte de tudo aquilo que ela estava vivendo, né? Ela estava com a criança ainda no ventre. E ali próximo de ter de dar à luz, e esse processo todo acontecendo, e ela muito aflita já. Desesperador a ação, como ele contou, foi desesperadora a ação.
Mas, meus irmãos, eu tive o privilégio e o prazer de um dos momentos da divisão de oração naquele dia da vigília. Ele estava aqui pertinho, onde estava o presbítero Isaías, eu falei, pastor, o senhor já tem companheiro para orar? Ele falou, não. Eu falei, eu posso orar com o senhor? Ele falou, vamos, meu irmão. Aí a gente sentou aqui. E quando eu sentei com ele, eu perguntei, eu digo, bom, o não eu já tenho, né? Se ele não quiser falar, ok. Mas eu queria perguntar para ele, pastor, e perguntei, querido, antes de a gente orar, deixa eu perguntar, passado o período todo do acontecimento lá, que o senhor acabou de dar o testemunho em relação à sua esposa, como é que está o coração dela hoje? O que é que ela diz? O que é que ela pensa? Eu estou falando do retorno à aldeia, lá onde vocês são missionários, o que é que ela diz? E ele disse assim, irmãos, meu irmão, a única coisa que ela fala com muita tristeza, parênteses, meu coração pecador, mas eu falei isso para você, acho que no café, quando a gente estava ali atrás, no mesmo dia, né, que a gente tem um intervalo, e no intervalo eu compartilhei com duas irmãs, meu coração pecador pensou, por esse perrengue, eu não quero passar nunca mais, se for para ter alguma complicação no parto, que seja aqui, na cidade, confortável, bonitinha, meu coração pecador pensou isso, irmãos. Agora, fecha parênteses e volte para a fala do irmão, do pastor. Ele disse que a esposa dele disse assim, um dia ele perguntando para ela, ela falou, eu disse, bem, eu estou, assim, a minha preocupação apenas na verdade, o meu anseio, né, é de o mais rápido possível voltar para os braços dos meus irmãos e eu ver minhas coisas também em segundo lugar que está lá na aldeia. Meus irmãos, ela nem tocou no assunto do que aconteceu com ela, que trouxe desespero até, que teve intervenção até a nível federal para trazer ela para cá. Ela nem raspou nesse assunto, queridos. Ela estava preocupada com pregar o evangelho e fortalecer aqueles irmãos que eles pregaram o evangelho anteriormente também. Olha que bênção, queridos. Isso é bênção, meus irmãos. Mas eu estou trazendo essa história aqui, queridos, porque, como eu disse, não é fácil também mesmo não pregar o evangelho. Cristo disse isso aos 12 aqui, como nós lemos. Mas, meus irmãos, uma coisa precisa ficar claro para nós. E aí, então, eu chego à pergunta retórica. O mistério foi revelado. Pregar sobre essa revelação é pregar de Cristo. Certo? Certo. O que faremos então, meus amados? Essa é a pergunta retórica e eu encerro por aqui. Nós vamos cumprir nossa missão ou nós vamos desprezá-la? Essa é a pergunta que o Senhor Deus quer trazer também ao nosso coração e querendo Ele sim que nós consideremos. Que o Senhor Deus aplique, meus irmãos, a sua palavra ao nosso coração. Tu és bem-vindo aqui.